A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que inscreveu recentemente, dizer a você curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Você que não é inscrito no canal ainda, mas que tem aí assistido nossos vídeos, quero dizer a você, se inscreva no canal. Se você está gostando, se inscreva no canal, indique o canal para mais alguém, curta, comente, porque quanto mais você curtir e comentar, os vídeos serão indicados a outras pessoas. Amém? Hoje, nosso tema hoje é um profeta, né? Recentemente, na lição 10 da Escola Bíblica Dominical, foi falado sobre os profetas. Aí despertou, né, o nosso interesse. Nós fizemos algumas pesquisas. Não vou colocar tudo no vídeo, porque se eu colocar o vídeo fica muito extenso e as pessoas não vão assistir, né? Então eu resumi, que é para falar só algumas coisas interessantes a respeito de profeta. E para isso nós vamos utilizar o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 22, que tem como título A Promessa de um Grande Profeta. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 22, que vai nos dizer assim: E o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvirás, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, mas para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenho ordenado, tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserem no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim esta palavra, para que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele, veja, não tenhais temor do profeta, porque ele não está falando em nome de Deus. Observe que no versículo 15, Moisés está dizendo: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirás. Né? Moisés está se referindo aqui a quem? A Jesus Cristo. Só que o povo não estava entendendo. Mas Moisés estava falando a respeito de Jesus Cristo. Aí eu coloquei aqui para nós uma introdução, para nós ter um pouco de entendimento a respeito disso, que hoje muita gente se intitula profeta. Muita gente se diz profeta e que está falando em nome de Deus e muitas vezes não está falando nada em nome de Deus, e Deus muitas vezes nem mandou ele falar. Ele está falando por emocionalismo, né? Aí está falando, dizendo que é profeta de Deus. Não, alguém diz: não, fulano é profeta, mas só que hoje não existe mais profeta. Existem pessoas que são usadas por Deus, mas o ministério do profeta foi encerrado em João Batista. Não existe mais profeta no mundo. Existem pessoas que o Espírito Santo utiliza para falar uma mensagem, uma profecia, uma mensagem de Deus, mas ele não é intitulado profeta. Ele é uma pessoa que Deus algumas vezes usa, nem todas as vezes. Por isso que se diz, deixa claro que o ministério de profeta encerrou-se em João Batista. Coloquei aqui: sem dúvida o povo desejava saber como distinguir entre um profeta verdadeiro e alguém que simplesmente clamava ser um profeta. A gente lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. Se disser no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor, né? Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como conheceremos? Como podemos distinguir que realmente Deus está falando? Aí ele diz: o critério é simples. A palavra de um falso profeta não se cumprirá. Deuteronômio capítulo 20, 18, versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir,
nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Então, não ter temor desse profeta, porque ele não está falando em nome de Deus. Ele não está falando nada de Deus. Se a palavra dele não se cumprir. Claro que a profecia ela não vai ser cumprida de uma hora para outra. Não de imediatamente, leva um tempo. Mas se um tempo passar e essa profeta não se cumprir, então ele não é profeta de Deus. Ele não proferiu uma palavra que Deus realmente mandou ele falar. Aí diz assim: porém, também é necessário considerar a instrução de Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3, que deixa algo interessante para nós também, uma instrução para nós sabermos se realmente a pessoa é profeta de Deus ou não. Aí diz assim, Deuteronômio capítulo 13, o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que eu te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servimos-los, vamos servir a eles. Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Veja que o vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração. Então, tem que ter essas observações também. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceis e servimos-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos. Quando ele chamar, proferir palavra para servir outros deuses, não seguir. Né? Não seguir esses falsos profetas. É uma instrução de Deuteronômio capítulo 3, versículo 1 a 3. Ainda diz mais, era difícil para um profeta quando as palavras recebidas de Deus demoravam a se cumprir. Jeremias, por exemplo, teve de esperar vários anos antes de ver o cumprimento de suas profecias. Claro, demorou, não foi de uma hora para outra. A gente sabe que a profecia ela não vai ser cumprida de uma hora para outra. Abraão, quando recebeu a promessa de um filho, ele tinha 75 anos. E a promessa só vai se cumprir 25 anos depois. Mas quem proferiu a profecia foi quem? Foi Deus. Foi diretamente do próprio Deus. Então ali, a gente sabe que ela ia se cumprir de qualquer forma. Claro que levou um tempo, não foi de uma hora para outra, a gente entende isso. Assim, pode levar um tempo para determinar se um profeta está de fato proferindo uma palavra do Senhor. Tem um tempo. Se um determinado tempo passar e aquela profecia não se cumprir, não é de Deus. Ele não é profeta de Deus. Tem um tempo. A gente sabe que para tudo tem um tempo. Hoje em dia não é difícil encontrarmos denominações novas iniciadas por líderes que afirmam ter ouvido a voz de Deus ou recebido uma revelação divina. Tem muita gente aí se intitulando profeta, dizendo que ouviu a voz de Deus, dizendo que Deus fez uma revelação divina para ele e ele tinha que montar a igreja, que montar um ministério para ele. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que esses intitulados profetas são de Deus mesmo? Porque a palavra deixa bem claro, né? A palavra deixa bem claro. Deuteronômio 16, conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Veja, quando o povo viu e ouviu a voz de Deus, eles temeram. Eles ficaram com medo e disse então que não queriam mais ouvir. Eles queriam o quê? Um profeta. Ele queria alguém que falasse em nome de Deus. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Aí Deus vai dizer, eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus disse, eu vou levantar um profeta no meio deles, no meio dos próprios povos, e ele vai falar tudo o que eu mandar. Tá vendo? Ele vai falar tudo que Deus mandaria. Quando é de Deus, a gente sente. Quando é de Deus, a gente percebe. Então tem que ter um discernimento. Por isso que hoje a gente fica em dúvida.
Será que foi Deus que falou mesmo? Será que não foi? Por isso que a gente tem que esperar o tempo, porque muitas vezes, se não foi Deus, aquilo ali vai desvanecer, vai se acabar. Quando houve a perseguição dos apóstolos, que foi Gamaliel disse, olha, deixai-os. Se for de Deus, vai continuar, mas se não for de Deus, vai encerrar aí mesmo, né? Porque quando é de Deus, ela prospera, e quando não é, ela se encerra. Então a gente tem que deixar para ver se vai acontecer ou não, se vai prosperar ou não. Aí ele diz, é preciso usar de cautela ao avaliar se esses líderes estão de fato proferindo a palavra de Deus ou se estão formando igrejas para obter lucro pessoal e enganar os incautos, e enganar o povo, que muita gente hoje está abrindo igreja com isso, com o desejo de ter lucro, não de propagar o evangelho, não de fazer com que pessoas sejam transformadas através do evangelho, não. Eles só estão visando o lucro, visando o bem-estar próprio. Deuteronômio continua dizendo, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele, porque ele tem que falar em nome de Deus, não em nome dele próprio. O profeta verdadeiro, aquele que vai deixar o Espírito Santo usar ele vai falar coisas realmente de Deus e não dele próprio. Versículo 20 vai dizer, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá, tá vendo? O profeta que falar em nome dele próprio, ou em nome de outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, ele vai morrer. Ele tem que falar em nome de Deus, não em nome de outros deuses. Nós observamos lá em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1, né, ao 3, que diz assim, amados, não creiam em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, tá vendo? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. E nós temos que provar, e não crer em tudo. Temos que provar. Provar como? Nisto conhecerei os Espíritos de Deus. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Se não confessar, não é de Deus. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele tem que confessar Jesus Cristo, que Jesus veio em carne. E ele é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. Tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Tem que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se ele confessar, realmente ele é profeta de Deus. E ele está sendo usado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele diz, amados, não creiai em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos. Por isso que Deuteronômio, capítulo 18, deixa bem claro, né? Que, e se disserem no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor? Como conhecereis a palavra do Senhor que o Senhor não falou? Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Provando os Espíritos. Provando se o Espírito é de Deus, se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a prova. E ainda diz mais no versículo 22, Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Se ele falar alguma coisa a você, e você vê que ele não está falando em nome de Deus, não tenha medo dele. Provai-o. Provai se ele realmente está falando em nome de Deus, se ele confessar que Jesus Cristo veio em carne, e se Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Porque ele deixa bem claro lá em 1 João capítulo 4, não creiais em tudo. Nós não devemos crer em tudo. Se alguém falar para você, se levantar dizendo que é profeta e profetizar alguma coisa para você, você fica quieto. Se a profecia se cumprir,
realmente foi Deus que falou. Se não se cumprir, você vai entender que ele não é um verdadeiro profeta de Deus. Ele só está proferindo mentiras. Por isso que tem que ter cuidado, que já muitos falsos profetas já se levantaram no mundo. Muita gente por aí se intitulando, dizendo que é profeta. Muita gente dizendo, não toque em mim não, porque se tocar em mim vai ser queimado, se tocar em mim vai morrer, e eu sou profeta de Deus, e muitas vezes não é. É profeta mentiroso. Por isso que diz, provai todos os espíritos, não crear em tudo. Porque o verdadeiro profeta, né, ele vai vir confessando que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esse é o verdadeiro profeta. E muitos profetas tiveram no Antigo e Novo Testamento. Daniel, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Ezequiel, Jeremias. Todos esses foram usados por Deus. Isaías. Todos esses foram os homens usados por Deus. Verdadeiros profetas de Deus. Só falaram em nome de Deus. Não falaram em nome de si próprio. Não buscaram lucro para si. É tão tal que muitos deles foram o quê? Martirizados. Outros foram presos, encarcerados, cerrados ao meio. Todos os verdadeiros profetas de Deus foram o quê? Martirizados. João Batista foi decapitado. Paulo decapitado. Todos esses homens que foram realmente verdadeiros profetas de Deus, eles foram decapitados. Não viveram, não foram homens ricos. João Batista vivia no deserto comendo gafanhoto e se alimentando de mel silvestre. Daniel, Deus ainda colocou ele ainda como oficial da corte babilônica. Porque o rei de Babilônia viu que ele realmente era um verdadeiro profeta de Deus. Tinha vários profetas lá, mas Daniel se sobressaiu sobre todos eles, mostrando a quem verdadeiramente ele servia. Porque ele era um verdadeiro profeta de Deus e viveu lá dando exemplo. Tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens, né, que deram exemplo, foram usados pelo Espírito de Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens que foram usados por Deus, homens que foram martirizados, que viveram, né, humildemente. Os profetas de hoje não, hoje esbanjam, né, são esbanjadores, querem os holofotes, querem mídia. Muitos vêm até para o YouTube com canais dizendo que é profeta, proferindo profecias, muitas vezes de mentirosas. Profecias que não vão acontecer, porque ele não está falando em nome de Deus, está falando em nome de si próprio. Outro que espera alguém morrer para dizer profecia que tinha falado a respeito de quem morreu. Isso é o engano do mundo atual. Pessoas se intitulando profeta, onde na realidade eles não são. Porque o verdadeiro profeta dele fala em nome de Deus, não em seu nome próprio. E hoje tem muitos por aí. Por isso que a Bíblia diz, acautelai-vos. Temos que ter cautela, né? Examinai os espíritos, provai os espíritos. Não creais em tudo. Que nós possamos ter o discernimento do céu para entender e compreender quando verdadeiramente é Deus que está falando. Porque tem muita gente aí no mundo se intitulando profeta. Muita gente abrindo igreja dizendo que foi Deus que mandou e muitas vezes não foi. Ele está buscando só o lucro próprio. Então que nós possamos ter cuidado. O verdadeiro profeta de Deus, ele não busca lucro próprio, mas sim em fazer somente a vontade de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.